atravessando até pouco tempo, há um mês, período de muita seca. Já teve um problemão com aquelas tempestades em maio do ano passado. E agora, novos temporais fazendo com que pessoas tenham que sair de suas casas, né? Drama que se repete, né? Não na mesma intensidade, mas ainda assim muito difícil para a população. Exatamente. E gente, nos últimos dias tem chovido muito por aí, em cidades gaúchas. Primeiro, por causa de um ciclone que se formou no litoral do estado. Agora ele já não existe mais, porém, tem uma frente fria em atividade na região. A gente abre a janela para Santa Maria. Imagens ao vivo de Santa Maria, a câmera com a lente molhada, um indicativo de que chove e chove forte em Santa Maria. Vai ser aquela chuva sem trégua. Hoje pode cair granizo por aí. Assim também vai ter condição de vento forte. Agora de manhã os termômetros devem ficar ali na casa dos 17 graus. Agora faz 19, mas até o dia começar deve cair mais uns 2 graus aí na cidade. Portanto, é preciso atenção, gente. E a cidade de Faxinal do Saturno, hein? Também aí no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada. Nas últimas 24 horas, gente, choveu 215 milímetros. Isso é mais do que o dobro da média para todo o mês de junho. E a previsão para hoje é de mais 100 milímetros. Faxinal, que entra na condição de perigo extremo, que eu vou mostrar já já. As cidades com os maiores acumulados de chuva são essas aqui hoje, olha. Encruzilhada do Sul, também no Rio Grande do Sul, com previsão de 110 milímetros. A capital Porto Alegre, onde já chove nesse momento também, a previsão é de mais 90. Gravataí com 80. Passando para o Nordeste, onde também tem chuva, mas não em relação com essa frente fria. Natal e João Pessoa, com acumulados de 40 milímetros. Como eu disse, o Rio Grande do Sul, na área que vocês vão ver aqui agora, entra na condição de perigo extremo, que é bem nessa faixinha roxa aqui no centro do estado, onde está a Faxinal do Saturno, tá? É importante falar isso, onde os acumulados podem ficar acima dos 100 milímetros e há condição, sim, para deslizamentos de terra. Numa condição não de perigo extremo, mas ainda de perigo, praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, com um acumulado de até 100 milímetros. E aqui em cima, no Nordeste, do litoral norte de Pernambuco até o litoral do Rio Grande do Norte, nós temos condição para temporais. E o que está acontecendo, então, para esse cenário? É isso aqui. Esse sistema de alta pressão, vocês acompanharam bem nos últimos dias com a Thaís Luquezzi, é aquele sistema que estava favorecendo o frio intenso no centro-sul do Brasil. Agora se deslocou, está no mar do Nordeste, levando áreas de instabilidades, por isso temporais na região. No Rio Grande do Sul, além dessa frente fria que eu já comentei agora, que está provocando temporais, nós temos também um sistema de baixa pressão no Paraguai, acelerando a entrada de ar quente e úmido que vem da Amazônia em direção ao Rio Grande do Sul. Como no centro do país nós temos um bloqueio impedindo a formação da chuva, tudo fica represado ali na região. Para fechar rapidamente a janela de São Paulo, imagens ao vivo por aqui. Hoje, céu azul, sem chuva, 13 graus agora de manhã, tá geladinho, e até a tarde vamos aos 26 graus e com a umidade lá embaixo, Ana. Ontem eu já achei bastante seco aqui em São Paulo e hoje vai pelo mesmo caminho, né? Mesmo caminho. Obrigada, Marcelo. Até já. Até daqui a pouquinho. Grande parte dos gaúchos, né, Marcelo? E a previsão não é nada animadora para lá. Não, não é. A previsão para o Rio Grande do Sul ainda é de muita chuva ao longo de todo o dia de hoje. Tem uma frente fria trabalhando ali e favorecendo a formação dessas nuvens de chuva, Ana. Enquanto tem muita chuva no Rio Grande do Sul, tem muita secura em outras partes do Brasil. E uma relação e uma situação está diretamente ligada à outra, Ana. Ah, é? Exatamente isso. E por quê? A explicação é clara. Tem um novo bloqueio atmosférico que está funcionando como uma tampa, que além de impedir a formação de nuvens de chuva, também trava as áreas de instabilidades no sul do Brasil. E, dessa maneira, a frente fria, que deveria avançar em direção a São Paulo, Minas, Rio, não consegue. E se o céu está aberto e sem nuvens aqui na região sudeste, a previsão é de geada agora de manhã, especialmente na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, aqui nessa área mais clarinha do mapa, e também no sul de Minas, pegando Monte Verde, com a previsão de 4 graus agora de manhã, é a mesma previsão valendo para a região da Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Falando de capital,
Belo Horizonte, para onde a gente abre a janela agora. Imagens ao vivo da capital mineira. Céu limpo, céu aberto agora de manhã, com pouquíssimas nuvens no céu. 13 graus nesse momento é a temperatura mínima prevista para o dia de hoje, não deve cair mais. E a máxima de 25. Não chove hoje aí em Minas, um friozinho gostoso para aquele pão de queijo, aquele cafezinho. De primeira. Sim, eu aceito. Aceita, né? Nós estamos aceitando. Agora. Bom, é o seguinte, esse bloqueio atmosférico favorece essa condição de frio agora de manhã e calor à tarde. Olha ele aqui. É essa tampa que eu estava falando aqui. Ela vai girando, ela está lá em cima, como ela gira no sentido anti-horário, ela joga o ar quente e seco lá de cima aqui para baixo, no horário da tarde. Agora de manhã faz frio. E esse bloqueio deve se manter aqui firme e forte até sexta-feira. Depois ele deve dar uma aliviada no estado de São Paulo, partes do Rio, quando devem ocorrer entradas de nuvens de chuva aqui no estado, mas também nada muito significativo. Temperaturas previstas para hoje. Olha só como esse bloqueio está trabalhando firme. Palmas está quente, hein? 35 graus. Na cola de Palmas, Cuiabá com 34. Logo depois, Porto Velho com 33 graus. Com 30, Boa Vista, Goiânia e Rio de Janeiro, hoje esquentando mais, chegando aos 30. São Paulo com 26, Porto Alegre só 18. No Nordeste, 27 para Aracaju e 29 para Natal. Hoje os índices de umidade devem ficar abaixo dos 20% em algumas cidades, especialmente aqui no centro de Goiás, leste do Tocantins, noroeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão. Quando o ideal para a gente respirar bem e com conforto é na casa dos 60%. Na área em amarelo, pegando desde o Maranhão ao noroeste do estado de São Paulo, a umidade pode ficar na casa dos 30%. Está bem complicada a situação. Daqui a pouco eu falo também aqui de São Paulo, que a cidade, além de estar com ar seco, está bem poluído, Ana. Tá bom, Marcelo. Obrigada. Até já. Até. E por aqui chegou a hora do nosso resumão do dia, né, Marcelo? Na previsão do tempo, com destaque para o Rio Grande do Sul, claro. É isso mesmo, viu, Ana? A situação é muito delicada para várias cidades gaúchas. Eu começo abrindo a janela para imagens gravadas agora há pouco, nessa madrugada, para Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Muita água, olha só. Muita mesmo. Chuva sem trégua durante a madrugada, tá? A Ana e o pessoal que está aí acompanhando a gente. E essa condição deve se manter ao longo de todo o dia de hoje. Portanto, é preciso muito cuidado e atenção, não só em Canoas, Porto Alegre, mas também em Bagé, Uruguaiana, você que está em Rio Grande, para você que também está na cidade de Faxinal, ali no Soturno. Atenção, tá, gente? A condição de perigo extremo para a região central do estado, essa é a condição. Os acumulados de chuva podem passar dos 100 milímetros, o que é mais do que a média para todo o mês de junho. Muita chuva também nessas cidades aqui, ó. Dá uma olhadinha. Primeiro vamos olhar Ijuí, com 90 milímetros, Montenegro também e Santa Maria com 100. Eu deixei Porto Alegre por último para mostrar que na capital também vai chover muito. A previsão é de temperaturas bem amenas, com 18 e 19 graus. Não deve variar muito entre agora de manhã e até o meio da tarde. Chuva no sul e geada em partes dos estados de São Paulo e também em Minas Gerais, agora de manhã, especialmente aqui na região da Serra da Mantiqueira e também no sul de Minas, região ali de Monte Verde, agora de manhã tem essa possibilidade. Em toda essa área em amarelo do mapa, tempo firme por conta de um bloqueio atmosférico que impede a chegada da chuva. Do Acre, chegando ao Rio Grande do Norte, inclusive em Natal está chovendo bastante, o pessoal está mandando para a gente mensagem e de fato é previsão de temporal do Rio Grande do Norte, descendo até partes do litoral norte da Bahia, com bastante chuva hoje por aí. Chuva um pouco mais tranquila, descendo pelo litoral sul da Bahia até o Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais. Deixa eu abrir a janela agora para o Rio de Janeiro. Imagens ao vivo do Rio
olha como é que está no Rio de Janeiro, que amanhecer lindo, Ana. Belíssimo, né? O Morro do Corcovado, Cristo brilhando lá no alto e o sol querendo nascer devagarzinho. Exato. 17 graus, vai esfriar mais um bocadinho ali até as 7 da manhã, Ana. A previsão é de 14 graus. À tarde, os termômetros vão subir mais em relação ao dia de ontem. Previsão de 30 graus hoje aí para o Rio de Janeiro. Que amanhecer, hein? Que espetáculo. Olha. E a janela de São Paulo, imagens ao vivo aqui da capital. Aqui é outra história, viu, gente? O céu tá limpo também. 14 graus agora de manhã, vai cair mais 1 grau, a previsão é de 13 de mínima. À tarde dobra. Vamos aos 26 graus. Ar seco e poluído. E, Ana, eu quero já trazer uma informação de agora de madrugada da CETESB, a Companhia Ambiental aqui do estado, que controla as estações que medem a qualidade do ar que a gente respira aqui na capital. E neste momento, mais da metade das estações que medem essa qualidade do ar já marcam qualidade regular, ali moderada. 1 grau acima da ruim. O que não deveria acontecer nesse horário, que ainda não é o horário de pico, ou seja, a situação vai piorar ainda muito mais quando o tráfego em toda a cidade aumentar. E o sol raiar. E com esse tempo seco, os poluentes não se dispersam no ar, né? Exatamente isso. Então, gente, muita hidratação e se cuidar aqui em São Paulo, tá? E o feriado, como é que fica? Vamos falar do feriado de Corpus Christi. Isso é muito importante, Marcelo. Amanhã, Ana, a cidade de Capanema, no Pará, tradicional, lá o pessoal faz aqueles tapetes lindos de Corpus Christi, vai esquentar e uma chuvinha bem tímida. Não vai atrapalhar, não, para preparar tudo, para fazer aqueles tapetes lindos. Agora, Trindade, em Goiás, também conhecida pelos lindos tapetes, assim como Aparecida, interior de São Paulo, e Tiradentes, em Minas Gerais, não chove nada. Uma manhã agradável, frio em Aparecida e Tiradentes, mas à tarde esquenta bastante. Agora, falando do feriado de modo geral, sem ser só na quinta-feira, amanhã no leste do Nordeste, na região sul, atenção, ainda tem temporais. O início do inverno, sexta-feira, o inverno chega às 11h42 da noite pelo horário de Brasília. Prepara, nós vamos falar bastante dele. E o fim de semana, calor e umidade abaixo dos 20% no centro do Brasil. Não tá fácil não, viu, Ana?